Olá, pessoal, que alegria ter vocês por aqui. Sexta-feira, dia de Ciências Jurídicas, aqui na Gran Faculdade. E a gente sempre traz aqui na sexta-feira um convidado especial, um tema atual, para que você possa ter a teoria, a prática e uma visão do mercado de trabalho. E hoje o nosso convidado, além de professor aqui na Gran Faculdade, ele também faz parte do NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. Ele ajuda a pensar os nossos cursos e ele tem uma formação para lá de específica. É o professor Cláudio Tussi. Professor, seja muito bem-vindo. O professor Cláudio, além de ser professor aqui na Gran Faculdade, ele é pós-doutor em Direito pela USP, ele atua em Direito em Políticas Públicas e Gestão Governamental, foi secretário adjunto da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Além disso, ele é avaliador do INEP e, além de tudo isso, é um sujeito sensacional, acessível, que se dispôs a separar um tempinho aí na sua agenda para falar com você, nosso aluno aqui da Gran Faculdade. Seja muito bem-vindo, professor Cláudio. Professora Núbia, que satisfação estar hoje aqui na nossa casa, na Faculdade Gran, na Gran Faculdade. Uma grande satisfação, uma grande honra poder colaborar nessas pílulas, né, professora Núbia, que possam sempre mostrar aos nossos alunos e alunas as várias facetas onde o direito pode ser aplicado, principalmente quando falamos em políticas públicas, que são naturalmente o carro-chefe aí do direito conjugado nas áreas de segurança pública e do sistema prisional. Então é um grande prazer estar aqui com a equipe e com a minha querida professora Núbia nesta tarde. Prazer é todo nosso, professor Cláudio. E hoje nós vamos falar, pessoal, sobre um tema que é o impacto das políticas de desestatização sobre a questão da administração penitenciária. E isso chama atenção por quê? Porque quando a gente fala em desestatizar, logo vem à mente, vai falar de privatização dos presídios. É disso que nós vamos falar, professor Cláudio? Professora Núbia, esse é um ponto primordial na nossa conversa, porque há uma grande mistura no termo técnico de privatização e parceria público-privada. Então, a privatização, ela pressupõe que o poder estatal passe toda a administração da unidade prisional, inclusive da custódia do preso. E quando nós falamos custódia do preso, nós sabemos que isso é intransferível, é indelegável, isso é função do Estado. Então, o correto, quando se fala em desestatização da área de segurança ou do sistema prisional, especificamente aqui na nossa conversa, é, na verdade, trazer o ente privado, a iniciativa privada, para ajudar o Estado na administração da unidade prisional. Comumente, nós chamamos esta administração privada para ajudar nos serviços de hotelaria, que são os serviços acessórios. Por exemplo, trazer e ajudar na vigilância dentro da unidade com relação à área de educação, à área de psicologia, à área de prestação de atendimento jurídico, na oferta de trabalho, vestimenta e assim por diante. E a custódia concentrada sempre nas mãos do Estado. Perfeito essa elucidação, professor Cláudio, porque nós temos atividade fim e atividade meio do Estado, né? E por mais que a gente tenha uma atividade fim do Estado, que é a cautelar, cuidar da segurança do preso, para que ele cumpra corretamente ali a sua pena, nós sabemos que muitas vezes falta mecanismo, pessoal, falta dinheiro para o Estado fazer isso, e muitas vezes até ele tem tudo isso, mas ele não tem um conhecimento técnico de como fazer aquilo. E essas parcerias público-privadas, ela aproxima a sociedade civil, permitindo que essa sociedade venha amparar o Estado nessas tarefas, não é verdade? Exatamente, professora Núbia. E eu vou além, professora Núbia. Eu também falo muito que a questão da desestatização são áreas prioritárias que o governo vai alocar orçamento.
né? E quando nós falamos em orçamento, nós sabemos que o orçamento é finito, ele não é infinito. Então nós temos que, da melhor forma possível, buscar mecanismos onde o Estado possa ofertar serviços de qualidade em face da sociedade. E a iniciativa pode colaborar muito nessa prestação de serviços, principalmente com dois requisitos que são os fins primordiais da execução penal. Primeiro, a ressocialização, possibilitando um ambiente onde você ressocialize aquele que está cumprindo a sua pena e, naturalmente, humanizando a pena. Porque, afinal de contas, os estabelecimentos que não olham para a dignidade quando do cumprimento desta pena está colaborando para que esta pessoa, naturalmente, não volte ressocializado e, pior, vai reincidir e, naturalmente, vai voltar novamente a esse estabelecimento. É um círculo vicioso. Então, é muito importante que se tenha essa dinâmica no sistema prisional. Até porque, professora Núbia, hoje, para se ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, o orçamento para se cuidar de 178 unidades prisionais, verba de custeio, não investimento, custeio, gira em torno de 4,5 bi para a manutenção do sistema. E não sobra dinheiro para investimento. Quando eu falo investimento, é justamente isso. Melhoria do sistema, novas unidades, ampliação de vagas e capacitação, inclusive, dos hoje, com a emenda constitucional, né, que incluía os agentes penitenciários como policiais penais. Então, o ente privado vem ajudar a desonerar ou desestatizar este orçamento vultuoso, possibilitando o Estado de uma parcela significativa ser alocada em outros bens e serviços essenciais, por exemplo, como estrutura, mobilidade, educação, etc. Porque a gente tem que imaginar, né, Cláudio, que é a sociedade, a iniciativa privada, quando ela atua junto com o Estado, ela consegue assessorá-lo muito melhor e consegue devolver para a própria sociedade o resultado daquele objetivo, daquele serviço público. Porque por mais que seja um dever do Estado, a educação, a saúde, o lazer, a proteção, a segurança pública, quando a gente junta o público e o privado, o resultado disso é muito mais efetivo. Exatamente. Até porque o Estado não tem pernas operacionais para todas as atividades a ele impostas. Então, é muito bem-vindo a iniciativa privada colaborando nessas ações. E certamente o contexto é um contexto muito mais exitoso de resultados, né? Veja, por exemplo, professor Anúbio, o exemplo que nós temos é a única unidade neste regime de parceria público-privada que é em Minas Gerais, na cidade de Ribeirão das Neves. Ela foi, a sua operação inicial começou em 2013, e desde lá então não se tem nenhuma notícia de um problema maior, sério no sistema nessa unidade, com fuga, rebelião e etc. Pelo contrário, há hoje uma fila de presos, numa ordem cronológica, que pedem para ir nessa unidade. Por quê? Porque essa unidade tem um atendimento mais humanizado, a iniciativa privada traz outras condições que o Estado hoje tem dificuldade, principalmente com ampliação de vagas para o trabalho, educação, não podemos esquecer que hoje, até por uma recente reforma da Lei de Execução Penal, também o estudo virou uma questão de remissão de pena. A cada 3 dias que se estuda, há a possibilidade de remir a pena. Então, tudo isso humaniza a pena, ajuda na ressocialização e o resultado é muito melhor em termos sociais. Nós estamos ajudando aquele que, por algum momento, cometeu um equívoco na vida e, naturalmente, ele merece essa segunda chance. Estamos falando aqui de crimes, naturalmente, não graves, né? Obviamente que há uma seleção no sistema prisional para efeitos também de uma parceria público-privada que atenda essas necessidades. Há um perfil dentro do sistema prisional que precisa ser observado até por questões de segurança, mas que normalmente tem sido exitoso nos seus resultados.
a gente está falando dos impactos dessas políticas de desestatização e a gente está falando do sucesso que foi isso lá no presídio de Ribeirão das Neves, que inclusive fica perto de Belo Horizonte, onde eu resido atualmente. Por que esse modelo não é replicado em larga escala? Seria uma escassez de interessados em fazer essa parceria com o Estado? Porque a gente sabe que essa PPP é da modalidade administrativa, onde o Estado vem arcar com todos os custos. Mas, às vezes, o Estado não está dando a contrapartida que aqueles parceiros querem. A que você atribui a falta de reprodução em larga escala desse modelo? Professora Núbia, primeiro uma falta, talvez, num primeiro olhar, no contexto operacional. No contexto operacional, nós precisamos entender também que não há um modelo único de parceria público-privada que se aplica de forma generalizada nos estados. Cada estado possui um sistema prisional muito típico, diferentemente de um sistema prisional do seu estado vizinho e assim por diante, dentro da nossa federação, aqui no Brasil. Então, cada estado possui um sistema penitenciário diferenciado. E isso envolve um estudo de modelagem que eu costumo dizer que passam por 3 principais áreas. A primeira área, naturalmente, é essa modelagem jurídica, que precisa ser muito bem contextualizada. Agora, inclusive, com a emenda constitucional do policial penal, então há algumas atividades que foram revistas dentro da modelagem jurídica anterior. Mas isso não impede que o Estado avance nas parcerias público-privadas ao sistema prisional. O segundo momento, a segunda área importante, é a modelagem técnico-operacional, que é justamente em função deste perfil do sistema prisional de cada estado, precisa se adequar à modelagem operacional interna de como isso vai ter um diálogo com a iniciativa privada. Até porque, dentro das carreiras do sistema prisional, para se ter uma ideia das dificuldades, por exemplo, São Paulo é o único estado que possui 2 carreiras no sistema prisional, diferentemente dos outros estados. Todos os demais estados tinham têm a figura do agente penitenciário, hoje policial penal, e São Paulo tem 2 carreiras, o agente penitenciário e o agente de escolta e vigilância penitenciária. Que pelo próprio nome diz, faz a escolta dos presos no sistema aqui no estado de São Paulo. Então são 2 carreiras que agora se transformaram em uma. Então essas distinções entre os sistemas nos estados, elas precisam ser muito bem analisadas no seu contexto da modelagem técnico-operacional. E a terceira e última, e não por ser última é menos importante, eu até digo que seria a mais importante, é o processo de comunicação. Como é que eu, Estado, comunico internamente para, primeiramente, os profissionais do sistema prisional, porque não esqueçamos que o sistema prisional ele é multidisciplinar, ele trabalha com outras áreas técnicas, como educação, como a área jurídica, a gestão, a saúde e etc., além da questão de segurança, a área fim, a área meio administrativa. E, naturalmente, essa comunicação tem que ser muito bem elaborada, de modo a dizer que não é uma substituição. Até porque não há possibilidade constitucional da privatização, como nós dissemos no início da nossa conversa. Então, essas 3 fases são importantes e precisam ser muito bem delineadas, criando as especificidades dos sistemas de cada estado. Perfeito. É muito mais complexo do que possa parecer, né, professor Cláudio? Exatamente. Professor Cláudio, esse assunto dá uma outra live, viu? Eu quero já deixar aqui o meu convite para que os nossos alunos possam deliciar com a continuação desse nosso bate-papo. Professora Núbia, sempre à disposição, é um grande prazer e é um assunto que me empolga muito. Eu estudo esse assunto, gosto dessa área e acho que dá para fazer muito mais e melhor naturalmente. Perfeito, professor. Muito obrigada pelo seu tempo, pela partilha de conhecimento e principalmente sobre estar aqui conosco, acreditando na transformação pela educação aqui na Gran Faculdade. Eu que agradeço. Vamos em frente, professora. Sempre. E você que está nos ouvindo,
Lembre-se, toda sexta tem um assunto novo aqui nas Ciências Jurídicas da Gran Faculdade. Até!